So thank you very much for coming here today. And I would like to highlight the contribution of the Tropical Conservation Development Program to develop this material. I highlight the classes that I had with John Dane, Karen Kainer, and Susan Paulson, who was a member of my committee member, who introduced me to John DeVore. Both helped me to develop the interviews, to work with these video materials. And I could talk about for 5 minutes for the importance of this work, but I will let that for another opportunity. And I just would like to dedicate this video to the fight of the Brazilian people to live in harmony with nature. And I hope you all enjoy. And having questions, please let me know. I can talk after. And we already have a website called agroforestrynow.com. And thank you again. A Caatinga é o semiárido mais biodiverso e populoso do mundo. São mais de 4.000 espécies de plantas e 27 milhões de pessoas vivendo na região. Apesar da riqueza do bioma, a região é estereotipada pela imagem da fome e da seca. Dados estimam que 45% do bioma já foi desmatado, principalmente pelo uso de lenha para a indústria local e pelo corte e queima da vegetação para estabelecimento de pastagens. É neste cenário que um certo produtor se destaca por fazer o que muitos consideram impossível. Eduardo Emídio transformou uma propriedade degradada em um verdadeiro oásis. Um sistema rico em biodiversidade, altamente produtivo e resiliente aos efeitos das mudanças climáticas que já atingem a região. Muitas vezes, vocês que estão lá no sul, vocês não imaginassem que no semiárido pudesse produzir dessa forma. A gente fica aqui muitas vezes no anonimato, né? As pessoas não sabem que é possível produzir, então se imagina um semiárido de vaca morta, terra seca. Nunca um semiárido de terra úmida e de produção. E o mais importante, de produção de qualidade, onde não se usa nenhum tipo de veneno, não se usa agrotóxico, não se usa adubação química, simplesmente adubação verde, biofertilizante e agrofloresta, o que a própria natureza nos dá. De origem camponesa, Eduardo fez o êxodo rural na década de 90, passando a trabalhar num mercado na cidade de Feira de Santana. Em 2001, ele voltou para o campo depois de sua esposa ter herdado uma terra na região. Há 20 anos atrás ele era esse solo aqui, descoberto, certo? Improdutivo. Esse chão degradado, onde chove, não molha, não nasce nenhuma planta, o chão praticamente morto. E, contrariando os fatos, ele acreditou ser possível produzir e ter lucratividade em uma propriedade tida como pequena para a Caatinga. Isso deixou a gente inquieto. E para a gente resolver esse problema, a gente na época entendeu que o único caminho seria a agrofloresta. Porque a gente tinha necessidade de recuperação do solo, de recuperação da nossa mata. Desde 2001, Eduardo adota um planejamento permacultural que, somado aos saberes tradicionais de sua família, tem criado sistemas agroflorestais inovadores.
Uma dessas inovações propiciou a diminuição da temperatura do solo, aumentando a produtividade das plantas. Em sua propriedade, ele cria animais no sistema silvipastoril, que são áreas de pastagens com árvores, um tipo de agrofloresta muito comum em regiões secas. A lucratividade de seu sistema vem principalmente do leite e derivados, porém também comercializa mel, frutas e doces. Conjugado a tecnologias sociais, o sistema de Eduardo é capaz de produzir o ano todo, até mesmo durante anos de seca. Podemos dizer que Eduardo Emídio está plantando água na Caatinga. Em 17 anos, Eduardo conseguiu reflorestar cerca de 20 hectares, o equivalente a 85% da sua propriedade. Ano após ano, seu sistema vem se tornando cada vez mais produtivo e lucrativo. Então, o restante, a gente acredita, a gente já tem uma estimativa, né, para 2019, 2020, a gente fechar os 100% da propriedade com ela restaurada e em fase de restauração. A gente ouve muito falar do sertão produtivo, mas para ser produtivo, a gente tem que preservar a nossa caatinga. Eduardo é autodidata e, graças à sua curiosidade, foi aprendendo e evoluindo seus conhecimentos sobre o bioma. Então as pessoas dizem assim: ô Eduardo, tu estudou onde? Eu digo: estudei na Barreira. Barreira é aqui, minha comunidade. E tu aprendeu isso aonde? Eu digo: aprendi aqui. Como foi que tu aprendeu? Eu digo: ah, meu filho, aprendi perguntando, curiando, lendo. E foi em cima disso que eu fui construindo as minhas ideias, os meus conceitos. Eduardo também valoriza a integração campo-ciência para o desenvolvimento local. Nem todo mundo vai poder fazer academia, não é só financeiramente não, é fisicamente, é de regiões e tudo mais. Então é preciso ter integração, certo? Você não está estudando? Então você é muito importante para mim. Eu não preciso ir na academia, eu trago a academia até a mim e vou aprender. Ao longo desses anos, Eduardo enfrentou pressões contrárias ao desenvolvimento de seu sistema agroflorestal. Eu acho melhor você desistir desse negócio. É muito negativo tal lugar e você vai dizer: vou. Porque é lá que eu vou me fortalecer. Que eu vou ver que o que eu estou fazendo está certo. Você conhece a história de Chico Mendes? Você quer ser Chico Mendes? Se eu virar um Chico Mendes no Nordeste, para mim eu tô tranquilo. Eu tô tentando fazer, eu tô fazendo aquilo que eu acho que é justo para nós. Porque ou nós fazemos isso aqui, ou daqui a 30 anos não tem ninguém aqui. E aí nós vamos para onde? Para uma área de Mata Atlântica, de Cerrado ou da Amazônia, fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui. Até acabar. Até acabar. E quando acabar, dizer assim, olhar para trás e dizer: acabou. Certo? A gente está aqui dentro do projeto para mostrar que tem jeito, que é possível. Do lado onde você está vendo essas chaminés, e ali na frente você está vendo lá saindo uma fumacinha, lá na frente, aí é uma indústria de cerâmica vermelha. Ela utiliza lenha da caatinga como combustível. Então a gente está em meio a uma área de preservação, mas a gente está próximo do grande negócio, onde ele está devastando o que ainda resta de caatinga. Então, veja o tamanho da pressão de um produtor como Eduardo. Olha, afrodescendente, de família pobre, com pequena propriedade, certo? Desenvolvendo um sistema de sustentabilidade, falando em preservação de caatinga, indo de encontro com uma comunidade altamente industrial, com 21 indústrias cerâmicas, onde queima 90% de área de caatinga. Olhe, o político ele vai olhar para o pequeno agricultor afrodescendente ou para a grande indústria, que é do poder aquisitivo, é de quem manda. Então, aí foi aonde partiu as grandes perseguições contra nós, durante 20 anos. Mas nós conseguimos nos manter de pé, produzindo. A indústria cerâmica está regredindo, ela já não pode mais se utilizar tanto da caatinga, porque a caatinga está desaparecendo. Então tem que se mudar de áreas, de pensamento. Hoje nós temos uma parceria com eles,
mostrando para eles a importância da sustentabilidade. Então o projeto Produzir e Preservar, ele também está servindo para isso, para reeducar esse povo. Mas durante esses 20 anos, só nós e Deus sabemos a dificuldade para chegar até onde a gente chegou. E que ainda tem um longo caminho para ser percorrido. Apenas em seu município, mais de 90% da área da Caatinga foi desmatada e ocupada por pastagens em modo extensivo. Porém, apesar da forte cultura local, Eduardo optou por um sistema diferente do tradicional, com o objetivo de recuperar a Caatinga e estabelecer um sistema produtivo e resiliente a longo prazo. A propriedade é 50, e 50 muitas vezes é dito que não dá para a gente viver no semiárido com 50 tarefas de terra. Eu digo que é possível, agora é preciso fazer diferente. No sistema convencional não vai viver. A estratégia dele foi implementar agroflorestas, plantando árvores nativas com palma e capim para a alimentação de seus animais no cucho. Os animais eles estão me ajudando a recuperar as áreas que foram degradadas. Ao contrário do que nós muitas vezes temos como conceito. Não são os animais que degradam, mas sim o manejo que é feito dentro da propriedade. Se eu fecho, se eu confino os animais, eu consigo recuperar as áreas que foram fechadas. Mas se eu deixo extensivamente, aí sim, realmente, os animais já contribuem para a degradação. Na Caatinga, as cabras são os animais com a melhor adaptação ao consumo da vegetação nativa, além de causarem menor impacto no solo por serem mais leves que bovinos. Para implementar esse sistema, ele precisou desafiar uma série de percepções e práticas comuns na região. Então existe um monte de mitos, e esses mitos eles precisam ser quebrados. Produzir palma em sistema de Caatinga não é impossível, é mito, certo? Fazer recatingamento sem irrigação não vai conseguir, é mito, consegue sim, certo? Você precisa dar um suporte por um tempo, mas não quer dizer que você vai ter que irrigar ele. Um sistema de irrigação caro, com muita água, não, é sistema simples, aproveitamento da própria natureza, do próprio sistema. Para recuperar o solo sem ter prejuízo econômico, Eduardo fechou determinadas áreas de sua propriedade para poder iniciar o processo de reflorestamento. Limitando o acesso dos animais, ele pôde garantir o estabelecimento dessas árvores nativas. E aqui do outro lado já tem uma ação, né, direta, onde a gente fez o trabalho de recatingamento, o trabalho de aproveitamento da caatinga, de valorização, onde ela já está recuperada. Então, em 2001, nós iniciamos o processo de recatingamento e utilizando a palma forrageira como base financeira para justificar essa área fechada. Então a gente inicia plantando a palma, e depois a gente vem com a semeadura e com o transplante de algumas mudas. Aqui é o umbu, né? A gente está iniciando aqui com umbu, juá, aroeira, e aí entre 6 e 10 anos ela se torna uma floresta, certo? Então essa área que era uma área degradada, a gente fez a remoção do solo, fez a adubação, plantou a palma, agora estamos plantando as mudas originárias da Caatinga. E aí, em 5 anos, a gente tem uma área recatingada. Em áreas de declive, plantar em linhas seguindo a curva de nível reduz a erosão do solo e perda de água do sistema. Aqui dá para a gente representar. Então assim, a gente planta um sistema de palma densada em curva de nível para a gente aproveitar exatamente a adubação que foi feita, para a gente aproveitar a água que vai cair nesse solo. E aí a gente traz, para que não fique esse solo exposto a vida inteira, a gente traz as mudas de árvores. Aí aqui a gente trouxe umbu, mais outro aqui na frente. Então a gente vai intercalando essas mudas. E aqui, assim que passar o inverno, que é o período de chuva aqui na nossa região, a gente vai fazer a cobertura do entorno dessa copa aqui com a palma forrageira, certo?
A palma garante a proteção dessas árvores. Se os animais tivessem acesso, consumiria essas plantas todas, certo? Como a palma está fechada, e aí ela me dá até 300 toneladas de palma por hectare ano, então justifica essa área ficar fechada. Com isso a floresta vai crescendo. 10 anos depois, quando eu parar de produzir palma, ela é uma floresta. Mas se eu quiser continuar produzindo palma, vou continuar produzindo palma. Se eu quiser ser um pasto raleado, será um pasto raleado. E se eu quiser que ela seja reserva legal, ela vai ser reserva legal. Então aqui eu tenho as opções, né, para manter. Inúmeras árvores nativas são capazes de favorecer a recuperação de solos degradados, aumentando sua fertilidade. Área de 17 anos utilizando palma no sistema de agrofloresta, e onde a gente pegou área degradada, que era solo, como você está vendo que aqui é onde a gente caminha, né? Aqui é o caminho por onde a gente passa, é o que a gente chama aqui de vereda, certo? Então tá limpo, não tem mato, mas dos lados estão tudo fechado. Mas isso aqui não tinha árvore, era uma ou outra árvore. Por ter características que permitem à palma resistir à dessecação, cerca de 90% da planta é composta de água, o que reduz a demanda hídrica dos animais. Até mesmo em longos períodos de seca, a palma consegue crescer. Por manter um sistema diverso, Eduardo também colhe e armazena capim e folhas das árvores para fornecer aos animais. Comparado a monoculturas, a diversidade do sistema reduz os gastos do produtor com suplementação alimentar e medicação para os animais. Então nós plantamos a caatinga e implantamos o capim junto com a palma. Então, em 1 hectare, eu tenho 1 hectare de caatinga que produz até 150 sacas de feno por ano, certo? Eu tenho 1 hectare de capim que pode produzir até 200 fardos de feno por ano. E tenho a palma forrageira que produz no sistema de sequeiro entre 200 e 350 toneladas por ano. Minha área, que era de 1 hectare, ela se tornou em 3 hectares. Olha, eu pego a palma, pego o capim e pego a caatinga, forneço para os animais, que produz leite, que eu transformo esse leite em queijo, em iogurte, em doce, em biscoito. Aí sim, o projeto Produzir e Preservar consegue manter seus animais, manter sua família e manter sua estrutura evoluindo a cada ano. Esse sistema é a prova de que não é necessário desmatar para produzir palma. É possível produzir palma com a caatinga harmonicamente os dois dentro do mesmo sistema e aumentando em até 3 vezes a produtividade. Em anos de seca, a produção agrícola cai cerca de 85%, enquanto a animal apenas 20%. A maior resiliência dos animais às secas faz dessa atividade relevante para populações de regiões áridas de todo o mundo. Eu vou ter do animal como produzir adubo de qualidade, biofertilizante, composto e outros. Eu vou ter do animal o retorno financeiro para justificar eu ir fechando as áreas, certo? E aí eu vou ter como aproveitar essa riqueza da caatinga para alimentar esse animal, para produzir recursos para manter a própria caatinga. Então, se eu tirar os animais aqui, fica muito difícil eu manter um sistema como esse. Eu vou conseguir manter? Vou, não com a mesma desenvoltura dos animais, porque hoje eu tiro em torno de 6 a 7 mil reais de renda dos animais, retirando, aproveitando o que eu tenho da caatinga. Se eu retirar os animais, essa renda ela vai cair bruscamente. Em cerca de 5 anos, o cultivo da palma consorciado com árvores se torna uma pequena floresta, que pode se tornar uma área de reserva ou um sistema agroflorestal como o silvopastoril. Então assim, pegar uma área degradada, utilizar da palma, como você pega, ó, essa área aqui, que ainda tem palma, e traz para todo esse contexto aqui, que era degradada há 10 anos, e hoje você devolve ela dessa fórmula aqui, eu não posso nunca admitir que a monocultura de palma, ela venha a ser uma solução para o Nordeste. E sim, a permacultura e sim o SAF utilizando a palma. Então esse para nós é importante, a utilização.
Então, aqui nós podemos dizer que é uma floresta. Então aquilo que era degradado, hoje se torna floresta. É uma floresta jovem, como você está vendo, uma aroeirinha dessa, ó, jovenzinha, certo? A gente já teve a palma aqui dentro dessa área. E vai voltar com palma agora em 2019, vai voltar palma novamente para essa área. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma caatinga raleada, que eu posso utilizar como pasto, né, um silvopastoril, só que de forma diferente. Eu não degradei a caatinga para fazer isso, e sim eu resgatei a caatinga para fazer esse sistema. Ninguém vai plantar isso aqui simplesmente porque é belo. A gente vai plantar isso aqui porque, além de belo, a gente ganha dinheiro. Então, quando eu conheço a caatinga, eu passo a conhecer as riquezas dela. E conhecendo as riquezas dela, eu passo a ter caatinga na minha vida. Na área em que Eduardo implementou o sistema de palma e árvores há 17 anos, foram encontradas cerca de 30 espécies de árvores. Então esse, para mim, é o boom do projeto Produzir e Preservar, é a importância dele. Ele não está pegando a caatinga e regredindo ela para fazer um outro sistema. Em si, ele está pegando áreas degradadas e trazendo a caatinga para fazer um sistema funcional, um sistema produtivo. A caatinga não é problema, a caatinga é solução. Solo não fica degradado. Por compreender os benefícios ambientais e sociais desse sistema, Eduardo e sua esposa criaram o projeto Produzir e Preservar, com o objetivo de valorizar sistemas sustentáveis na caatinga e demonstrar que é possível haver crescimento econômico sem desmatar. A longo prazo, o sistema de Eduardo gera maior lucro do que os sistemas convencionais na região. Isso aqui vale dinheiro para a indústria cerâmica, mas nós mantemos. Então o que a indústria cerâmica não entendia, por que a gente com um material desse que poderia comercializar, fazer dinheiro, a gente estava brigando para plantar mais. O que todo mundo estava cortando, então a gente estava lutando para plantar. Mas para a gente ter um sistema como esse, quer dizer, 20 anos atrás era degradado e hoje não. Um pé de umbu como esse, não, um adulto de 300, 400 anos na minha comunidade vale R$100. O cara corta e vende por R$100 a indústria cerâmica. Pela madeira? Pela madeira. Caraca. Eu colho o fruto dele todo ano de um pé só e faço até R$1.000 só com o fruto. E todo ano eu tenho o fruto. Então assim, nós encontramos 26 dentro da propriedade e hoje nós temos em torno de uns 270 pés. Uau. Então isso fez com que, ao invés de eu ficar esperando pelos 26 que eu recebi quando eu herdei a propriedade, eu multiplicasse eles para que cada vez mais eu tivesse renda. Então hoje eu tenho muitos pés plantados, eu vou lhe mostrar áreas só dele, plantado só umbu, e outras áreas que a gente está plantando novamente. Aqui é uma das áreas que a gente plantou, junto com a própria caatinga. Aqui é um umbu de sequeiro. As árvores nativas são utilizadas para fazer fitoterápicos para os animais, o que reduz os gastos de produção. Aqui nós utilizamos a jerema como fitoterápico. Aqui é um antibiótico poderosíssimo, certo? Nós utilizamos. Como nós falamos lá anteriormente, né, a caatingueira, né, como fonte de alimento para os animais, 12% de proteína. Aqui nós temos a aroeira, que nós utilizamos para fazer feno, né, para alimentar os animais. Também utilizamos para fazer fitoterápico, né? Então é mais uma riqueza da caatinga que a gente utiliza. Nós temos aqui do outro lado, ó, uma planta que para nós é muito importante. O pinhão branco da caatinga. Essa planta, ela solta esse leitinho. Ó, A presença de árvores também favorece o microclima e a conservação da produtividade do solo. Seja ela no semiárido, seja ela na Mata Atlântica, no Cerrado, ou seja ela na Amazônia. Então a cobertura é importante. Olha, veja a importância de uma área como essa. As chuvas aqui no semiárido, ela é pouca. Quando elas caem, elas são muito fortes. Então, quando ela cai com muita força, que bate no solo degradado, como eu lhe mostrei ali, o solo descoberto, leva todo o solo, toda a cobertura de solo. Mas quando ele bate numa área como essa, ele vai encontrar a copa das árvores, bater na copa das árvores, depois é que ele vai cair peneirando cá no chão. A chuva vai cair no chão com um impacto bem menor, e aqui ela cai e não leva o solo. Primeiro que a água não escorre, porque o solo está coberto. E segundo, a chuva não bate direto no solo, e sim primeiro na copa das árvores.
além da galhada, né, que a gente vai cortando e deixando no chão. Dentro de tanto mato, como produzir? Se não for dentro do mato, não é agrofloresta. Para ser agrofloresta tem que ser dentro do mato. Então, agrofloresta, permacultura, a gente consegue produzir no semiárido. Aqui mais uma frutífera que a gente tem dentro da propriedade. No sistema todo integrado, né? Aqui a gente tem algumas gramíneas e aí a gente vai plantando intercaladamente. A gente usa muito a adubação verde, que são as leguminosas. Aqui nós estamos com feijão de porco, estamos a leucena, mas nós também utilizamos o guandu como adubação verde, né? Essas plantas elas retiram nitrogênio do ar, fixa no solo, para que essas outras plantas elas possam retirar esse nitrogênio. Então é uma forma de adubação que a gente faz. Então assim, a gente vai na agrofloresta, permite a gente ter as árvores maiores, né? E a gente pode continuar plantando. Apesar da gente estar numa área de caatinga, numa área seca, a gente tem a produção de laranja, como você está percebendo, ó, e produz bastante frutos. A irrigação aqui é molhado apenas uma vez a cada 10 dias, mas para isso a gente teve que utilizar de um sistema que durou 6 anos de pesquisa, que foi um estabilizador térmico para manter a planta viva. O nosso problema era que aqui embaixo da copa da planta a gente tinha uma temperatura de até 70 graus. O que a gente fez? A gente descobriu que dentro da agronomia era impossível a gente conseguir produzir com essa alta temperatura do solo. Então fomos buscar através dos pesquisadores o que poderia ser feito, e isso foi dito para a gente que era normal, que em áreas quentes sempre o solo ficava muito aquecido. Então o que a gente fez? Cortando a palma, a gente percebeu que ela, cortada, ela mesmo em dia quente, ela era bastante fria. Então, como ela é rica em água, 90% dela é água, a gente cobriu toda a área da copa da planta com esses pedacinhos da palma. E aí, cobrindo essa área, a gente percebeu que a temperatura do solo tinha baixado, pois a planta começou a se desenvolver melhor. Fomos e fizemos a medição. Embaixo da palma deu 25 graus, fora da palma deu 70 graus. Então com isso a gente conseguiu manter as nossas frutíferas produzindo o ano todo, mesmo em período de seca, como nós tivemos de 2010 a 2018 a maior seca da história do semiárido. Onde nós tivemos anos de ter apenas 160 milímetros de chuva. Mas mesmo assim a gente conseguiu manter nossas frutíferas, nosso SAF funcional, através da utilização da palma. Então a palma forrageira, que hoje é utilizada muito como monocultura, na nossa propriedade ela é utilizada como agrofloresta. Tem alguém usando isso aí? A gente não conhece. Muitas pessoas de universidade, pesquisadores, eles vêm até aqui ver como nós, no semiárido, sem irrigação, no sistema de agrofloresta, a gente consegue produzir o ano inteiro. E aí, assim, como você está vendo, a gente não tem muita preocupação com o solo limpo. A gente vai plantando, aqui é sorgo, então a gente vai plantando tudo junto. Aqui, ó, é uma planta da caatinga, né? Mais uma da caatinga, mais outra da caatinga aqui. Às vezes as pessoas chegam aqui e fazem assim: eu não gostei muito de ir lá em Eduardo, porque lá é terra de preguiçoso. Lá é tudo sujo, certo? Então eu digo para eles, eu quero produtividade e não solo limpo. Então solo limpo é sinal de infertilidade, solo sujo é sinal de fertilidade. Esse biofertilizante, a gente utiliza ele para adubação lá das hortaliças. Aqui nós utilizamos as fezes dos bovinos e dos caprinos, nós utilizamos a urina dos bovinos também, nós utilizamos restos de frutas, restos de verduras, cinza do fogão a lenha que nós temos na propriedade, nós utilizamos a casca de ovo, leite, resto de leite, colostro, a gente coloca aqui dentro. Então se eu coloco leite, eu estou colocando cálcio. Se eu coloco casca de ovo, eu estou colocando cálcio. Se eu coloco cinza, eu estou colocando fósforo e potássio. Se eu coloco urina, eu estou colocando nitrogênio. As fezes da mesma forma. Eu formo um super adubo
que a gente retira 1 litro desse líquido, coloca em 20 litros de água e rega uma fruteira daquela. E com isso ela consegue manter uma carga de fruto com pouca água, mas ela se mantém forte, utilizando apenas o biofertilizante. Então o biofertilizante ele faz com que a gente consiga produzir com qualidade sem recorrer aos produtos químicos. Eduardo conta com algumas tecnologias sociais de armazenamento de água para auxiliar em sua produção. Então aqui a gente tem uma das formas de captação de água no semiárido. É uma cisterna calçadão. Aqui é uma calçada onde a água cai aqui sobre essa calçada. Ela vem até aqui, esse poçozinho. Então ela cai aqui. Daqui ela retorna, a sujeira fica nesse espaço. A água limpa passa por esse cano e enche esse reservatório que é de 52 mil litros de água. Então a gente consegue armazenar aqui 52 mil litros de água com 250 milímetros de chuva anual. Com essa água nós utilizamos para irrigar as fruteiras, como você viu lá, 3 vezes por mês durante o período que seja necessário. Outras tecnologias sociais utilizadas pelo produtor são o barreiro trincheira e a barragem subterrânea. Mais uma inovação feita pelo produtor foi conjugar essas duas tecnologias em um só sistema. E seguindo seu planejamento permacultural, ele também aproveita a barragem para a criação de peixes para consumo familiar. Aqui nós temos um barreiro, que nós chamamos de barreiro trincheira. Ele tem 5 metros de profundidade, com 4 de larguras, com 25 de comprimento. Então esse barreiro, ele enche. E aí nós percebemos que a água filtra pelo subsolo e vai embora para o rio, para o oceano, ele vai embora, certo? Com o tempo. Fora a água que evapora. Então nós colocamos essas plantas para diminuir a evaporação e colocamos na frente uma barragem subterrânea, que é uma vedação com a lona, para que a água bata nessa lona e retorne molhando uma área que está aqui na frente que a gente vai conhecer, e posteriormente mantém esse barreiro cheio por muito mais tempo. Então é como se fosse uma esponja encharcada. Se você colocar dentro d'água, não absorve mais água, certo? Ou absorve muito pouco. Mas se eu colocar ela seca, então ela vai absorver muita água. Então é como esse solo, se ele ficasse seco, ele ia absorver muita água. Como ele vai ficar encharcado por conta da barragem subterrânea, ele vai absorver pouca água do barreiro. E com isso a água do barreiro vai durar por muito mais tempo. E aí eu vou ter água disponível mais tempo para utilizar na propriedade, para os animais e para as frutíferas. Aqui nós vamos conhecer também um sistema de agrofloresta. A barragem subterrânea também é no sistema agroflorestal. Você não irrigou isso? Não, aqui não é irrigado. Aqui eu planto, é a barragem subterrânea que me fornece essa água para produzir. Só no sistema de agrofloresta e as barragens subterrâneas. Essa barragem subterrânea ela é diferente de todas as outras construídas no semiárido. Barragem conjugada com barreiro só aqui no barreiro, que é a minha terra. Isso aqui é uma invenção nossa. A barragem subterrânea dá garantia de que isso que a gente plantou aqui vai produzir. Sem a barragem subterrânea, a gente não tem a garantia. Por quê? Porque se as chuvas suspenderem, a terra seca. Com a barragem subterrânea ela não seca. Aí a gente consegue produzir. Plantou, vai colher. Aqui a gente tem certeza que vai colher. Então a gente está levando isso aqui para ser uma política pública, para que o governo financie esse tipo de empreendimento para as famílias pobres do semiárido. A gente utiliza da poda das árvores. Como a gente não faz queimada, não faz retirada, a gente tem um solo bastante coberto. Então, como você está percebendo aqui, ó, o solo ele fica bastante úmido e muito rico em matéria orgânica. Então, ó, você percebe, ó, a umidade e a matéria orgânica embaixo das plantas. O que eu vou lhe mostrar aqui não é comum encontrar no semiárido, a não ser em áreas irrigadas e muito adubadas, que nós chamamos de áreas produtivas por um tempo e não sustentável. Então assim, nós estamos aqui no semiárido e a gente chega aqui em pleno novembro, na maior seca, e a gente escava esse solo aqui e arranca a minhoca. Nesse solo aqui a gente consegue pegar a minhoca.
Nós estamos no mês de outubro, então a estação seca, a estação de verão, onde tudo seca, tudo fica, de repente parece que o mundo acabou para o sertão, pois tudo que era verde acaba se tornando cinza. Depois de 7 a 8 meses sem chuva, a gente conseguiu um solo encharcado como esse aqui. Além de ter um solo, né, bastante produtivo, um solo bem rico em matéria orgânica, como vocês estão vendo aqui. Esse contraste do seco exatamente voltando para o verde. Lembrando que esse verde, do qual nós vamos falar aqui agora, ele não é fruto de irrigação. Então, nós entendemos que essas tecnologias é que vão fazer com que o sertanejo, o homem do semiárido, ele permaneça e se perpetue aqui no semiárido. Então, temos muito que explorar dessas tecnologias que hoje são pouco exploradas. Nós temos a bananeira, temos o oricuri aqui, que é uma nativa, temos a manga, a mora, limão, tangerina. Então são frutas que estão sendo produzidas aqui dentro do projeto Produzir e Preservar, nessa perspectiva de convivência com o semiárido, de resiliência, porque às vezes a gente combateu por muito tempo a seca. E ainda hoje se reporta isso, o combate à seca e não a convivência com a seca no semiárido. Em períodos que a gente vê as outras propriedades passando muita dificuldade, então a gente tem um horizonte para apontar. Olha, se você mudar o seu olhar, com certeza você muda a sua realidade. Durante a última grande seca, sua performance econômica destoou dos outros produtores da região. Eduardo Emídio teve lucro. Durante esses anos, Eduardo contou com apoios e recorreu a financiamentos para aprimorar o seu sistema. Por ser pequeno, o banco não tem interesse. Então eu tenho que provar para o banco que é viável ele investir em mim. Então, tem seca em 2012, mas eu tenho capacidade de pagar o que eu tomei e que eu assumi o compromisso. O sistema biodiverso e permacultural de Eduardo Emídio é uma ótima alternativa para recuperar áreas em desertificação, demonstrando ser um caminho de abundância ambiental e econômica para o semiárido brasileiro. A gente consegue produzir aqui 250, 300 litros de leite dia, com 24 hectares de terra no semiárido, mas a gente consegue produzir muita fruta, a gente consegue produzir muitas leguminosas, a gente consegue manter esses animais 100% dentro da propriedade, cerca de 110 caprinos de leite e de corte e 40 bovinos de leite, sem retirar eles de dentro, produzindo alimento para ele o ano inteiro, sem irrigação, sem perfuração de poços, que a gente entende que está contribuindo cada vez mais para o processo de desertificação. Então, o sistema agroflorestal para nós é trazer vida para o semiárido, porque a gente pegou de uma área degradada, praticamente deserta, hoje a gente tem uma área com 85 a 90% dela toda no sistema de agrofloresta, e nós construímos isso sem o apoio, muitas vezes sem um entendimento. Se você for conhecer a história inteira de perseguições que nós passamos por aqui por desenvolver um sistema como esse, que vai de encontro os sistemas convencionais que aí existem, né? Porque a gente está com a ideia de que a agricultura familiar, que o pequeno ele tem como viver e viver bem no semiárido, certo? E isso muitas vezes irrita as pessoas. Então, para nós é importante. Então, Eduardo, manter um sistema como esse aqui, para mim é como eu estivesse mantendo a história da agricultura familiar no semiárido baiano, a história da agricultura familiar no semiárido brasileiro. Essa é o nosso sentimento de que nós aqui estamos representando a verdadeira agricultura familiar, certo? E de forma sustentável. Então nós que há 20 anos atrás não se sustentava da propriedade, depois de 5 anos passamos a sustentar e temos 15 anos que a única renda vem da propriedade. E a gente, cada ano a gente consegue multiplicar cada vez mais dentro da propriedade. Em 2019, o projeto de Eduardo e Cristina Emídio recebeu um prêmio do governo do estado da Bahia. E atualmente,
Segue sua trajetória multiplicando modelos e saberes de sustentabilidade para a Caatinga. E onde está o social? Então isso aqui ia ficar mortinho, só aqui no Barreirinho. E a ideia nossa é que isso aqui, ó, dissemine em todo o semiárido, certo? Certíssimo. Viver bem é viver em paz com a natureza, né? Ter um ar puro, ter comida de qualidade na mesa, ter oportunidade de demonstrar alternativas de trabalho, alternativas de vida, mostrar que é possível viver no teu pedaço de chão, valorizando ele o máximo. E você conhecer realmente o teu chão até você colher tudo que ele pode te oferecer como riqueza.